técnica, mas nós vamos iniciar um diálogo mais, você pode dizer, mais simples, que a gente possa trazer algumas realidades à tona. A nossa palestra de hoje à noite, ela vai ter alguns momentos. O primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são direitos da personalidade, o que é personalidade. Depois, nós vamos avançando em alguns exemplos de direitos da personalidade, até nós chegarmos na discussão final, que é sobre esses direitos da personalidade e alguns desafios dentro da era tecnológica. Nós vamos ver alguns casos emblemáticos, nós vamos ver alguns questionamentos, e desde já me coloco aberto, tá, ao diálogo, às perguntas, às indagações que vocês podem estar realizando, tá bom? Professor, vou compartilhar aqui o material, tá bem? Perfeito. O senhor faz o controle da entrada da sala, né? Exatamente, fica tranquilo. Me permitam aqui. Pronto. Todos conseguem ver? Está em processo ainda. Ok. Pronto, já visualizo. Já visualizam? Pronto. Então vamos lá. Me sinalizem com a voz, que agora eu já não consigo mais os ver, se está tudo ok. Conseguem Perfeito. visualizar? Sim. Então, nós vamos começar agora um pouco da nossa exposição sobre essa temática, que é uma temática que é sempre atual, mas não deixa de ser também uma temática clássica, uma vez que toca os direitos da personalidade, e os direitos da personalidade, podemos dizer que são o início da nossa vida, fazem parte desde o início da nossa vida ao momento em que nós partimos da vida, material, presencial, dependendo da sua crença. Mas é importante vermos que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade diferente. Uma sociedade que ela muda todo dia, a cada minuto, a cada segundo, e por que não dizer uma sociedade que ela muda a cada clique. Nesse sentido, né, desenvolvemos esse tema, imagem, voz e vez, os direitos da personalidade e a sua defesa na era tecnológica. Então, o que é personalidade? Né? Primeiramente, quando nós vamos estudar um assunto, nós precisamos entender o sentido das palavras. É muito importante. Vocês que estão entrando no curso de Direito, vocês que já estão caminhando no curso de Direito, precisam entender minimamente o significado da palavra. Precisam entender que manga de blusa é diferente da manga fruta e que o contexto vai mudar o significado dessas palavras. O Wittgenstein vai falar muito bem dessa questão da linguagem, e nós precisamos ter precisão da nossa linguagem para não causar confusão e embaraço. Tendo esse discernimento, né, surge então para a gente o que é a tal da personalidade? O que é essa personalidade? Né, muitas vezes nós, no senso comum, nós condicionamos a dizer que a personalidade é um atributo de uma pessoa, por exemplo, que é briguenta, ou que responde fácil, ou é uma pessoa que se posiciona muito rápido. Então, a personalidade, aparentemente, no senso comum, parece ser algo que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. É tanto que, às vezes, na conversa comum, a pessoa diz, não, o fulaninho tem muita personalidade. Quer dizer, o fulaninho tem e as outras pessoas não têm personalidade. Quer dizer, personalidade é um atributo somente de quem é, de certa forma, alguém que se expressa de uma forma mais incisiva. É um atributo de alguém que se posiciona de uma forma mais explícita, mais pública, mais notória. Acredito que não, e não é, de fato, aquilo que nós estamos discutindo aqui. Então, o que vem a ser a tal da personalidade? Na linguagem comum, personalidade é o modo de ser de uma pessoa. A personalidade dela, a pessoa é feliz, a pessoa é triste, a pessoa é alegre, é espontânea, é empática. Enfim, no senso comum, nós temos várias formas de atribuir essa questão da personalidade a todo mundo. Na filosofia, a personalidade ela é uma condição ou uma maneira de ser da pessoa. A organização que a pessoa imprime, a multiplicidade de relações que a constituem, ou ainda mais especificamente, a organização mais ou menos estável e duradoura do caráter, do temperamento, do intelecto e do físico de uma pessoa.
Em suma, é uma organização que determina a sua adaptação total ao ambiente. Então, para a filosofia, a personalidade é a nossa capacidade de nos condicionarmos ao ambiente em que nós estamos, de nos organizarmos em cima do nosso caráter, e isso, dos nossos valores, e isso pode ser transitório. Para a psicologia, de um modo geral, a personalidade ela pode ser compreendida como um modo individual de se portar ante os valores e dirigir a vontade. A palavra personalidade, em sentido empírico psicológico, ou seja, na experiência mental, pode ser também considerado como sinônimo de caráter. Então, nós vimos aí já 3 definições do que poderia ser essa personalidade: do senso comum, a definição filosófica e a definição da psicologia. Cada uma delas trouxe uma definição diferente, mas também similares entre si em alguns aspectos. Mas agora nós vamos ter um entendimento do que é a personalidade para o direito, que é o que nos interessa nessa noite. É o que nos interessa enquanto juristas, é a personalidade enquanto atributo jurídico. Aí a gente entra agora. E para o direito, o que é personalidade? A palavra personalidade, no sentido jurídico, encontra-se historicamente ligada à ideia de pessoa, que do latim persona, que significa a máscara usada pelos antigos atores romanos. Então, aquelas máscaras que os atores eles utilizavam para definir a tristeza, a alegria, o espanto, máscaras que algumas continham um furo na região da boca, enquanto mais o ator se aproximava desse furo, ele tinha que aumentar a voz para que as pessoas pudessem o ouvir através daquela máscara. Então, a palavra personalidade, no sentido jurídico, ela vem dessa derivação dessa máscara, um atributo, algo de fora que é colocado em você. E surge, então, a dúvida, quer dizer que personalidade é algo que vem de fora, que é colocado, não nasce com a gente? Não nasce com a gente? Vamos continuar nesse questionamento. Guarda esse questionamento, que daqui a pouco a gente retorna a ele, e eu quero saber se você vai conseguir responder. Então, se personalidade, no sentido jurídico, parece muito com essa questão da máscara, um objeto que eu coloco em mim para expressar, para significar uma outra coisa, será que nascendo, todos nós nascendo, já temos essa personalidade? Qualquer ser humano nascendo já possui personalidade? Em termos estritamente legais, a personalidade, tal como referida no artigo 2º do Código Civil de 2002, é uma aptidão genérica reconhecida a todo ser humano para contrair direitos e deveres na vida civil. Repetindo, aptidão genérica reconhecida a todo ser humano para contrair direitos e deveres na vida civil. Nesse sentido, a personalidade jurídica é um atributo jurídico. E como atributo, depende do ordenamento jurídico. Então, aqui nós já podemos ter uma resposta. Pelo simples fato de nascermos, não necessariamente nós temos a personalidade. Como assim, professor? É preciso que o ordenamento jurídico ele atribua. O que é um atributo? É algo que nos é dado, algo que nos é imposto, algo que nos é colocado. Atributo, não é algo que nós trazemos. Mas no caso da personalidade civil, a personalidade jurídica é algo que nos é colocado, nos é atribuído. Por quem? Pelo ordenamento, pelas leis, pelas normas, pelo costume, tudo que forma o arcabouço jurídico ao nosso redor. Só é titular de direitos à personalidade aquele a quem o ordenamento jurídico atribui a qualificação de pessoas. Então, quem é o titular dos direitos à personalidade? Aquele a quem o ordenamento jurídico atribui a qualidade de pessoa. Lembrando que para o mundo civil, e para você que ainda não conhece, nós temos 2 tipos de pessoa. A pessoa física e a pessoa jurídica. Isso nós vamos aprofundar lá no mini curso de Direito Civil. A personalidade ela é um conjunto de atributos naturais da pessoa humana, especialmente protegidos pelo ordenamento jurídico. São fatos, manifestações dentro da nossa realidade, do nosso aspecto humano, mas que o direito, as leis, o ordenamento vem proteger. O ordenamento ele vem assegurar, ele vem revestir com a lei como se fosse essa máscara que é revestida
para que a gente possa atuar na esfera civil, para que a gente possa defender os nossos interesses na esfera civil e nas demais esferas, porque sem direitos à personalidade, nós não temos nenhum dos outros direitos inerentes à condição humana. Trata-se de um bem, no sentido jurídico, sendo o primeiro bem pertencente à pessoa, a sua primeira utilidade. Então, quais os primeiros direitos que nós temos? Os direitos da personalidade. Que nós temos, não, que nós podemos ter, porque é uma condição. É uma condição. Através da personalidade, a pessoa poderá adquirir e defender os demais bens. Os bens que aqui nos interessam são aqueles inerentes à pessoa humana. A vida, a liberdade, a honra, entre outros. A proteção que se dá a esses bens primeiros do indivíduo são denominados direitos da personalidade. Então, direitos da personalidade são um conjunto de proteções, um conjunto de garantias que o ordenamento jurídico traz para defender a vida, a liberdade, a honra, entre muitos outros direitos que estão inclusos dentro dessas grandes categorias. O Silvio de Salvo Venosa, importante doutrinador civilista, ele diz: a personalidade não é exatamente um direito. Por isso que a gente fala direitos da personalidade. A personalidade em si, ela não é um direito em si, concreto. Ela é uma abstração, uma ideia, e que essa personalidade é que vai me assegurar que eu tenha determinados direitos. É um conceito básico sobre o qual se apoiam os direitos e constitui um mínimo necessário da substância da própria personalidade. A personalidade não é um direito, mas é preciso que o direito resguarde o meu direito, a minha capacidade de exercer aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, dentro dos estritos limites legais. Nós temos que ter sempre em mente isso, né? Vocês vão ver na disciplina, quem ainda não viu, na disciplina de Direito Constitucional, nenhum direito é absoluto. Então, nós temos sempre que entender que nossa personalidade revestida do ordenamento jurídico, ela nos dá direito, capacidades, mas que não são capacidades absolutas, plenas, em cima dos direitos de outras pessoas. Em geral, quando falamos de direitos à personalidade, nós tratamos de direito à imagem, à vida, nome, privacidade, que eu acredito que seja do conhecimento de vocês um pouco da realidade de cada um. A imagem, aquilo que nós somos fisicamente, subjetivamente também falando, porque nós construímos ao longo da nossa vida duas imagens. Uma imagem física, externa, do nosso corpo, mas também nós construímos, no decorrer da nossa vida, uma imagem, podemos dizer, uma imagem, vou usar um termo da filosofia, uma imagem moral. O que seria essa imagem moral? É aquela nossa imagem que é construída para além da nossa realidade corpórea. São os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a forma como nós nos portamos em relação aos outros na sociedade. E isso diz respeito também à nossa imagem. E todos nós lutamos para ter uma boa imagem. Não é à toa que todos nós nos queixamos, achamos ruim quando essa imagem, quando essa projeção ela é fragilizada muitas vezes. O direito à vida, direito ao nome, privacidade. Muitas vezes parecem coisas tão simples, tão banais, que já entraram no nosso dia a dia, mas são direitos que precisam estar sempre sendo reafirmados. Nós estamos vivendo uma época que nós precisamos reafirmar o óbvio. Nós estamos precisando reafirmar o óbvio. O óbvio que você tem direito à privacidade, num ambiente onde tudo é vigiado, onde um passo que a gente dá é vigiado. Aquilo que eu estou falando para vocês nesse exato momento está sendo captado pelo meu aparelho celular. E provavelmente, quando eu entrar em algum site, alguma coisa, vão vir cookies me sugerindo livros sobre privacidade, sobre direito civil, porque os tempos que nós estamos vivendo. O nome, nossa, parece uma coisa tão boa, meu nome, eu não gosto do meu nome. Mas o nome é algo tão relevante já em nossa sociedade, você ter acesso a um nome e um sobrenome que lhe identifique perante o coletivo, o nome e o sobrenome que lhe destaque diante da sociedade, é um avanço imenso, tendo em conta que nos muitos contextos históricos do passado, pessoas não tinham nome.
Pessoas eram chamadas por algum atributo físico, o negrão, o escravo, o código tal, o número tal, o filho maior, o filho menor, né? Tem até um livro do Grande Sertão Veredas, que tem um personagem que ele vai falar, se eu não me engano é do Grande Sertão Veredas, tem um personagem que ele não chama os filhos pelo nome, ele chama os filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. Então é interessante que a questão do nome, algo tão básico, tão banal do nosso dia a dia, na verdade, na verdade um ganho muito grande, um avanço muito grande em termos de cidadania. Né? Tem aquela musiquinha que foi até o tema do Enem do passado, né? Que foi a questão da invisibilidade, a questão da documentação civil, cidadã, todas essas questões. Eu me lembrei de uma propagandazinha que tinha numa rede de televisão, que tinha uma musiquinha. Eu tenho um nome, e quem não tem, sem documento, eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João, com a certidão de nascimento, sou cidadão. Essa musiquinha, ela é um compilado que fala um dos principais, mais basilares fundamentos jurídicos que garante acessibilidade a muitos outros direitos. A certidão de nascimento, algo... Não... Gente, parem para prestar atenção, olhem ao redor de vocês, olhem outros cenários. Quantas pessoas não têm acesso a essa primeira documentação básica, que é um direito da personalidade? Você tem direito ao nome, ao seu registro civil, a sua identificação, a sua ancestralidade, de onde você veio, a sua história, seus pais, né? O dia que você nasceu, aonde você nasceu, você se identificar com a sua terra, com a sua nacionalidade, né? Porém, esses direitos não se resumem a isso, pois não se trata de um rol taxativo e exaustivo. Relacionam-se com o direito natural e constituem o mínimo necessário do que há na própria personalidade. A Roxana Cardoso Brasileiro Borges, ela diz o seguinte: são direitos em expansão. Os direitos da personalidade, eles não, à medida que a história vai acontecendo, à medida que a cultura vai mudando, esses direitos eles vão se flexibilizando, eles vão se alterando, alguns já se tornam não tão relevantes, outros passam a incorporar os grandes grupos, né? E por aí vai. Com a evolução legislativa, e com o desenvolvimento do conhecimento científico acerca do direito, vão se revelando novas situações que exigem a proteção jurídica e, consequentemente, novos direitos vão sendo reconhecidos, que é o percurso natural da história. Os direitos não nasceram prontos, caiu assim um livro, assim, tipo, puf, pronto, tá aqui, todos os... Não, é uma construção histórica. É uma construção histórica. E vai continuar sendo. E vai continuar sendo. Nesse contexto, a doutrina classifica os direitos à personalidade em 3 grupos. Direitos à integridade física. Quais são os direitos que estão dentro do grupo da integridade física? O direito ao corpo, você ter o corpo, tá bom? Como assim direito a ter um corpo? Sim, direito a ter o seu corpo, resguardar a saúde física do seu corpo, proteger o seu corpo do perigo de outras pessoas, de danos, de lesões por parte de outras pessoas. Cuidar do seu corpo é um direito seu. Cadáver, o direito de você ter um sepultamento digno, o direito de que o seu corpo seja tratado mesmo após que não exista mais vida, consideração de vida para o mundo civil, para o mundo jurídico, aquele composto material que ficou, né? O direito à questão dos alimentos, de você ter uma boa alimentação, de algo que supra as suas necessidades corpóreas, a doação de órgãos, condenação à tortura, porque a pena não pode ser em cima do corpo. Saúde, direito à saúde, tanto o seu direito à saúde individual como o direito à saúde coletiva, que é um dos grandes embates que nós estamos tendo, inclusive nesses últimos anos de pandemia, até onde vai o meu direito à saúde, o direito da saúde coletiva, até onde vai o meu direito de escolher, onde vai o meu direito de não me vacinar, de me vacinar, são assuntos que a gente vai discutir mais lá na frente. O abandono de incapaz, como é que eu tenho uma criança e eu solto um inocente de 2, 3 anos, 1 ano, e deixo ali à mercê da sociedade, à mercê do tempo, à mercê, enfim, da natureza. Direitos à integridade psíquica, né? Isso aqui é quase ouro hoje em dia.
Quem é que tem saúde mental? Principalmente pós-pandemia. Me conte. Se um de vocês tiver a plena saúde mental, olhe, eu acho que o professor Márcio já deveria fazer um prêmio de melhor aluno com saúde mental. E vocês que estão entrando agora no direito, se preparem para que vocês torrem os neurônios de vocês com discussões, com pensamentos, porque aqui não é um ambiente de fechar paredes, de construir muros, mas é uma realidade de construir pontes e ampliar horizontes. Isso muitas vezes nos custa um pouquinho de esforço mental. Direito à integridade psíquica, privacidade. Veja só. Imagine você, Léo. Imagine você. Você está lá correndo. Eu acho que foi por você que eu passei esse final de semana quando eu estava caminhando. E imagine você lá caminhando e você decide ir ali num cantinho porque a natureza lhe chamou. A natureza lhe chamou e foi um chamado que você não poderia recusar. Você foi ali no cantinho. Quando você percebe que tem alguém lhe observando atentamente, você se sente totalmente sem privacidade. O mal dos jovens enamorados da sociedade hoje, você não tem um cantinho para você ter o seu relacionamento ali com o seu querido, com a sua querida. A privacidade é uma moeda muito cara que nós temos, que é um atributo faz parte dos direitos da personalidade. Sigilo, sociabilidade, liberdade, são questões que nós precisamos para termos saúde mental. Se eu não tenho privacidade, se eu não tenho a capacidade de ter meus segredos, minha vida privada, minha vida íntima, se eu não tenho a capacidade de me inserir dentro de um coletivo, se eu não sou aceito, se eu não sou incluído, se eu não posso escolher se eu vou para cá, eu vou para lá, são coisas que acabam com a nossa sanidade mental. São coisas que atingem diretamente não só a parte física, o corpo, mas atinge a mente, que deteriora de igual forma do corpo. Direito à integridade moral, honra, intimidade, privacidade também aqui incluída, propriedade intelectual, ou seja, um livro que eu escrevo, um filme que eu produzo, uma foto que eu registro, direitos em cima daquilo que eu produzo, um artesanato que eu fiz, eu tenho direito sobre aquilo. São direitos da personalidade. Lembre, por exemplo, teve uma polêmica um tempo atrás, que o Carlinhos Maia, aquele digital influencer, foi num determinado hotel e tinha um quadro lá que era uma moça pintada sem rosto, não tinha rosto. E ele foi lá, pegou uma caneta e desenhou um rosto, sendo que a obra artística, mesmo que tenha sido vendida, ela não pode ser alterada por uma questão de propriedade intelectual de quem a criou, que não deixa de permanecer, não deixa de existir, não se exaure mediante a alienação à venda daquele bem. E foi um verdadeiro polêmica que aconteceu de novo agora, só que lá na Alemanha, se eu não me engano, eu estava vendo uma notícia de um segurança que pintou uns olhinhos num quadro lá de um artista que não tinha um rosto, né, das pessoas. Ele foi lá, pintou 2 olhinhos, acreditando que estava arrasando, né, dando a sua contribuição para a questão cultural e artística mundial. E vamos, então, para o código. Então, como é que vai surgir para uma pessoa essa ideia da questão dos direitos da personalidade? Quem é que tem direito aos direitos da personalidade? Quem é que vai poder ter acesso? Quem é que vai ser protegido pelo ordenamento jurídico com esses direitos? No Código Civil, nós temos a previsão de que todas as pessoas são capazes de direitos e deveres na ordem civil. É o artigo 1º, seguido do artigo 2º, que aponta o marco inicial da personalidade civil. Então, quando é que eu posso considerar a personalidade civil de uma pessoa? Quando é que eu posso dizer que ela começa? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Atenção, do nascimento com vida. E aqui nós não estamos falando de religião, aqui nós não estamos falando de crença, nós estamos falando do ordenamento jurídico. Para a personalidade jurídica, nós não nos baseamos em outros sistemas regulatórios fora da lei, fora do direito. O que importa para a gente é o que está na lei, enquanto juristas, tá bom?
Não estou excluindo aqui que é você que tem crenças, você que tem linhas filosóficas diferentes, se permita olhar para essa realidade que, enquanto jurista, nós precisamos analisar primeiramente a lei, para a partir dela a gente conseguir abrir a discussão a outros aspectos. Por hora, por enquanto, desde a reformulação do Código Civil em 2002, o artigo 2º diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. O bebê nasceu, respirou, pode ter respirado 1 segundo e morreu em seguida, houve ali o nascimento da personalidade civil. O bebê nasceu morto, não temos a consideração da personalidade civil no caso daquele bebê. É chamado até natimorto, que a gente vai falar também no minicurso de direito civil. Mas a lei, o artigo continua, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, ou seja, desde o ventre materno, o bebê ele tem o direito de nascer, os direitos do nascituro. Por isso que muitas vezes, quando se lê esse trecho, se pergunta, mas e o aborto, por que é proibido pela a questão brasileira? Para além de uma questão histórica, cultural construída, que formula as leis, que ajuda, contribui historicamente na influência da criação das leis, mas a questão de defesa do nascituro, o direito do nascituro, quer dizer, o bebê tem direito a nascer, mesmo que ainda não tenha os direitos da personalidade civil. Os direitos à personalidade são direitos atinentes à tutela da pessoa humana, considerados essenciais à sua dignidade e integridade. Por isso que os direitos à personalidade geralmente estão muito atrelados na mesma discussão das garantias fundamentais constitucionais, está muito atrelado à questão dos direitos humanos, porque no fundo fazem parte de uma mesma gênese, de uma mesma natureza, de uma mesma substância. E, embora que cada um foi se desenvolvendo com as suas especificidades, mas os direitos à personalidade eles estão dentro de outros direitos maiores, dentro das garantias fundamentais, estão dentro da questão da dimensão dos direitos humanos. Independem da capacidade civil da pessoa. Por isso, protegem tudo o que lhe é próprio, honra, vida, liberdade, privacidade, intimidade, entre outros. Vocês vão também saber um pouco do que é capacidade civil. Vamos, por exemplo, ver uma pessoa que está com Alzheimer, que tem Alzheimer, que já perdeu a memória, que já foi interditada, é uma pessoa que não tem mais capacidade civil para exercer os atos civis, não tem como casar, alienar, enfim, vender bens e outras coisas, mas não deixa de possuir os direitos da personalidade. Então, os direitos da personalidade independem da capacidade civil da pessoa. Não é porque você não consegue mais exercer os atos da vida civil que você não está mais abarcado pelos direitos da personalidade. Não, de forma alguma. Independe da capacidade civil. Os direitos da personalidade são genericamente expressos em nossa Constituição Federal, no artigo 5º. O tema é abordado de forma mais específica, mas não exaustiva, quer dizer, não é que está encerrando ali, não é que os direitos da personalidade são só os que estão ali presentes naquele trecho, mas estão também no Código Civil Brasileiro, os artigos 11º ao 20º artigo do Código Civil. Ali nós temos um rol que é exemplificativo, né? Não é exaustivo, ou seja, ele não exaure, não acaba, não é só o que está ali entre o artigo 11 e o artigo 20. Vai muito mais além, como a doutrinadora Rosana já falou anteriormente, de que vão mudando e novos direitos podem surgir. Dentre os tópicos abordados no Código Civil, nós temos a proteção à integridade do corpo da pessoa, da imagem, da inviolabilidade da vida privada, a proibição da divulgação de escritos. E será que os escritos que você manda no direct da pessoa, aquele foguinho, está abarcado pelos direitos da personalidade? Será que aquele 100 que você aperta lá no Instagram, no direct da pessoa, que até hoje eu ainda não sei direito o que significa aquele 100. É sem noção? É 100? Uma nota máxima? O que é aquilo? Será que isso está protegido pelos seus direitos da personalidade? A proibição da divulgação de escritos, da transmissão da palavra ou a publicação, exposição, utilização da imagem da pessoa. E aquele print que você já rodou no grupo das suas amigas, seus amigos, que geralmente tem um grupo com 3 pessoas que falam mal da vida de todo mundo. Será que aquele print que você mandou envolvendo a foto lá da blogueira da sua cidade
que você foi mangar da roupa dela. Será que isso não está infringindo o direito à personalidade? Já estou soltando no ar aí alguns questionamentos. Vamos ver alguns aspectos mais específicos de alguns dos direitos à personalidade de forma mais objetiva. O direito à honra, né? Se fala de honra, principalmente aqui no interior, no Ceará. Honra ainda é algo muito bem quisto, bem falado. As pessoas se... Perdão. As pessoas, elas vão se polindo na forma de se vestir, na forma de falar, porque a honra conta. A honra pessoal, a honra familiar. A honra, ela é um atributo que para o ser humano, principalmente o ser humano vaidoso, é algo muito frágil muitas vezes. A honra, ela parece ser algo muito forte, mas na verdade ela é um instituto muito frágil quando a gente vai ver no comportamento social, no comportamento cultural, no dia a dia, no corre, vamos dizer. A doutrina ela vem falando, embora que tenham divergências, algumas discussões sobre que existem dois tipos de honra. A honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva diz respeito àquela capacidade que lhe é atribuída. É aquela honra que você tem perante as outras pessoas. É algo que você... É uma imagem que foi construída, bonitinha, polida, e que você mantém lá para que todo mundo veja. Olha como o fulaninho é bom. E nós temos a honra subjetiva, que é aquele sentimento que você tem em relação a você mesmo. A estima que você tem em relação a você mesmo. O bem-querer que você tem a sua pessoa mesmo. Os seus valores, a sua moral que você constrói dentro de si mesmo. Como você se enxerga. Né? Então, vamos dizer que a honra ela abarca todas essas realidades. Tanto como as pessoas me veem, como a forma como eu mesmo me vejo. E a honra, ela tem repercussões na esfera penal também. Inclusive, o Código Penal taxa alguns crimes, né, especifica, tipifica, na verdade, alguns crimes que são cometidos contra a honra, por exemplo, a calúnia. A calúnia é quando eu imputo falsamente um crime a uma pessoa que não cometeu, né? Que não cometeu. A injúria, quando eu chego e gratuitamente eu xingo outra pessoa, eu injurio outra pessoa, eu venho a falar maus palavras contra uma pessoa, palavras baixas, palavras chulas contra outra pessoa, atingindo a honra dessa pessoa. Eu chego para dizer, cabra véia, para uma pessoa que é um pouco mais velha. É uma injúria. A difamação é quando eu começo a destruir perante os terceiros, perante a sociedade, a boa imagem que o coletivo tem de você. Vamos supor o Alexandre tem uma academia. O Alexandre tem uma academia. Aí, lá na academia dele, o Alexandre, sempre muito responsável, sempre buscou trazer os melhores equipamentos, ter sempre os melhores personagens na sua academia, a melhor equipe e tudo mais. Até que chega o Joãozinho, que vai lá na academia do Alexandre, e o Joãozinho vai uma vez, sai da academia e começa a falar, olha, o Alexandre, para poder colocar o pessoal lá dentro, tem que fazer o teste do sofá com ele. Como é que vai ficar a imagem do Alexandre perante a sociedade? Mal sabe que Joãozinho foi procurar emprego lá e Alexandre não pôde receber, mas disse que no momento certo iria procurá-lo. Aí Joãozinho saiu chateado e resolveu atacar Alexandre aonde? Na honra de Alexandre. Contudo, na prática, na grande maioria, busca-se sanar o prejuízo na esfera civil, por meio de reparações civis, por meio de indenizações. Inclusive, o judiciário está lotado. O nome de uma pessoa tem um caráter absoluto, né? O nome. Como é que você identifica uma pessoa? Pelo nome. O nome nos dá um poder sobre a pessoa, muitas vezes. Quando eu não sei o nome de uma pessoa na multidão, eu digo, ei, Psio, Dona Maria, seu Zé. E a pessoa não tem obrigação nenhuma de olhar, ou ela não se sente impelida a olhar, ela não se sente invocada. Mas quando eu proponho o vocativo daquela pessoa que eu estou vendo, andando, e tem o meu amigo ali, eu grito,
Bruno! O Bruno vai olhar, tipo, olha, alguém me chamou, quer dizer, eu estou respondendo ao meu nome. E é uma realidade que parece para a gente tão banal, repito, mas é algo que é um ganho imenso em termos de sociedade. Nós temos um nome. Nós podemos ser identificados por um nome, não pela nossa cor, não pelo nosso sexo, não pela nossa religião, não por uma característica física, enfim, por um nome. Por um nome. Eu me chamo Mateus. E eu respondo a esse vocativo. Muito embora muitas pessoas me chamem de outros nomes, que eu já aprendi a responder também, Apolo, Tiago, Dudu, Felipe, que eu não sei de onde foi que tiraram esses nomes, mas, enfim, são nomes, de certa forma. Não são características físicas, não são outros atributos que possam ser utilizados para chamar. É de extrema relevância na vida social por ser parte intrínseca da personalidade. O seu nome também faz parte da sua personalidade. Um exemplo disso é a ação de investigação de paternidade e a consequente anotação do nome do genitor no registro civil, dando origem à sua história. É direito nosso sabermos e termos registrado de onde nós viemos. O nome do pai, o nome da mãe, mesmo que uma dessas partes não queira que conste o nome. Por isso a importância de nós termos a certidão de nascimento, porque é uma segurança, uma garantia cidadã. Em regra, o nome é imutável, mas há permissão de alteração em determinados casos, como alteração do prenome, caso esse exponha a pessoa a uma situação vexatória, podendo usar um nome social. Por exemplo, uma pessoa que tem o nome Jacinto e o sobrenome Pinto. Digamos que essa pessoa é uma pessoa que ela está fadada a sofrer bullying, ela está fadada a sofrer sabe, com algumas brincadeirinhas bobas e tudo mais. Então, quando há essas situações, é permitida a alteração do nome. Tem que ser todo o procedimento, entra com o processo, enfim, as partes burocráticas que a gente vai ver no minicurso de Direito Civil. Decisão judicial que reconheça um motivo justificável para a alteração. Enquanto eu estava no escritório, atuando no meu estágio, acho que passei uns 4 anos atuando em escritório, teve uma das ações que era uma mãe que não pôde estar presente no registro do filho, porque ainda estava sob os efeitos puerpérios, né, pós-parto, e ela estava fragilizada, o pai que foi registrar a criança. E eles tinham combinado um sobrenome para a criança, só que o pai, na hora, tão emocionado, quando foi registrar a criança, registrou no sobrenome errado. E quando foram ver, já estava registrado. Entraram com uma ação, porque eram nomes familiares, enfim, importantes, muito relevante, e o juiz concedeu a mudança do nome. Quer dizer, é um reconhecimento da ancestralidade, é um reconhecimento também do sentimento de família, é um reconhecimento de que nós temos direito a nos identificarmos até com o nosso nome, com o meio em que nós vivemos, com o meio em que nós somos criados. Substituição do prenome por apelido notório, tal qual Xuxa, que passou a se chamar Maria da Graça Xuxa Meneghel. Ou seja, não é mudar o nome, mas é acrescentar um nome que você se tornou conhecido por aquele nome. Substituição do prenome de testemunha de crime, adição ao nome do sobrenome do cônjuge, mudança de sexo e adoção, né? Você pode, né, mudar o sobrenome em relação, tanto quando você quer assumir o sobrenome do seu cônjuge também, como quando você não quer mais usar aquele sobrenome. A questão de mudança de sexo, a questão de adoção, hoje também são pautas importantes na nossa sociedade, que está cada vez mais plural. E nós temos que entender que o direito está avançando nessa questão. Então, você ser identificado, ser chamado por um nome que você se identifique, com que você se sinta confortável, um nome que você se sinta abarcado enquanto pessoa humana, na sua totalidade. O corpo. Também nós temos o direito ao próprio corpo, que determina que ninguém pode ser obrigado a ter o corpo invadido contra a sua vontade, ainda que seja por procedimento médico. Ou seja, ainda que seja, você vai fazer a cirurgia tal. Não, não vou não. Vai fazer a cirurgia tal. Não, não vai. Não pode ser assim. Aí eu levanto um questionamento, viu, professor Marques? Né? Já saiu aí uma decisão um dos últimos julgados, né? Que os filhos de testemunhas de Jeová
as crianças, né, os bebês, devem receber a transfusão de sangue em caso de risco, né? E aí, como é que nós lidamos? Isso é constitucional ou inconstitucional, né? Já fica aí uma pauta aí para um julgamento fundamental. Nessa mesma proteção, há a questão da doação de órgãos ou até mesmo a possibilidade de dispor do próprio corpo no todo ou em parte com fins científicos. Temos também o direito à cirurgia de mudança de sexo. Ela ocorre se a pessoa não se reconhece pertencente àquele gênero que está posto. Isso pode, inclusive, cessar o constrangimento que pessoas transexuais sofrem. Características falta um S ali, dos direitos à personalidade. São direitos inatos ou originários, ou seja, são adquiridos ao nascer, independente da vontade. Nasceu, respirou, acabou. Veio, inatos, originários. Né? Você não precisa comprar. Não é tipo, quando você fizer 16 anos, você ganha os direitos da personalidade. Não, não é assim. Quando você evoluir, você passar na fase. Não, não é assim. Vitalícios é a vida toda. Do nascimento à morte. Imprescritíveis, perduram enquanto durar a vida, e em alguns casos são protegidos até mesmo após o falecimento. Porque após o seu falecimento, você ainda tem o direito à certidão de óbito, tem o direito a um velório digno, a um sepultamento digno, você tem direito, né, a outras questões que, por exemplo, fez um seguro de vida, que os seus sucessores recebam o prêmio, né, que na verdade eu acho uma ironia chamar o prêmio, né, a pessoa morre, não, o prêmio vai para tal pessoa, quer dizer, eu morri, o prêmio é para outra pessoa. Inalienáveis, são relativamente indisponíveis. Relativamente. Por quê? Porque eu ainda posso dispor de certa forma. Por exemplo, eu vendo entre aspas, a minha imagem, eu cedo meu direito de imagem para uma propaganda, por exemplo, e eu ganho ali um cachê em troca, né? É um exemplo. Porque não possui valor econômico imediato, exceto se houver violação desse direito, quando nascerá uma indenização como forma de compensação do direito violado. Alguém chega e me dá um bofetão, e nesse bofetão arranca um pedaço do meu nariz, eu posso entrar contra essa pessoa na justiça, para quê? Para requerer uma indenização, porque infringiu, né, me lesionou no meu direito ao corpo, no meu direito à imagem. Absolutos podem ser opostos a erga omnes, ou seja, direitos à personalidade, eles podem ser opostos a qualquer pessoa. Eu tenho direito ao nome, independente da vontade do João e da Maria. Eu tenho direito ao meu corpo, independente da vontade do meu pai e da minha mãe. Eu tenho direito à honra, independente se as senhoras da minha rua insistem em dizer que eu não tenho honra. Ou seja, eu posso opor erga omnes a todos os homens, a todas as pessoas. Nesse contexto, o Código Civil, em seu artigo 11, apresenta que estes são direitos intransmissíveis, não se transmite a outra pessoa, cabendo apenas aquela. Eu não posso ceder o meu direito ao corpo para a Joaninha cuidar do meu corpo. Não existe isso. Eu não posso ceder o meu direito à imagem, dar o meu direito à imagem, eu vou transmitir. Quer dizer que a partir de hoje, o meu direito à imagem vai ser regulado pela Maria. Não funciona assim. Irrenunciáveis. Continuam com o indivíduo, você não renuncia ao seu direito ao nome, você não renuncia à sua imagem, você não renuncia à sua honra. Você pode até procurar atentar contra essas suas dimensões, mas você não pode renunciar a esses direitos. E não podem sofrer limitação voluntária. Eu só vou ter direito à imagem até tal lugar. Não é assim. Não funciona dessa forma. Dá tutela para defender os interesses. Então, estando esses interesses em ameaça, estando esses interesses em jogo, estando os direitos da personalidade ali, vamos dizer, em risco, como é que eu posso me defender diante do coletivo? Em nosso ordenamento jurídico, existe uma série de mecanismos para que cessem a lesão ou a ameaça ao direito. Nós temos uma ideia errada de que o direito ele é punitivo, de que o direito ele é, de certa forma, algo que eu vou me utilizar somente quando algo já aconteceu. Não. Eu posso me utilizar do direito como mecanismo regulador, como mecanismo pacificador social também para quando já tiver uma ameaça. Eu não preciso esperar que a coisa aconteça. Eu posso me resguardar antes que a coisa aconteça.
Por isso que a lei brasileira, a Constituição brasileira, ela defende a questão de se utilizar dos mecanismos para cessar a lesão ou a ameaça ao direito. Pode ocorrer de duas formas, então, a questão da tutela dos interesses dos nossos direitos da personalidade. A tutela preventiva, que é aquela feita por ação ordinária, com multa combinatória, por exemplo, ação de fazer ou não fazer, a fim de evitar que a ameaça ao direito se concretize. Então, vamos supor, colocaram meu nome, indevidamente negativaram meu nome no SPC. Nunca devi nada, sempre paguei em dia, mas quando eu fui ver, meu nome estava lá no SPC. Meu direito à imagem de bom pagador foi lesionado, vamos supor, a minha honra também foi lesionada, mas tem uma ameaça maior. Por quê? Porque eu estava precisando do meu nome limpo para financiar uma casa, para ir morar com a minha esposa, que vai ter um filho, porque a gente ia construir uma família. E aí? O que é que eu posso fazer? Eu posso buscar a questão preventiva. Claro, nós já temos aí duas situações. Eu preciso tirar esse meu nome que está negativado, mas eu preciso tirar essa negativação, cobrar minha indenização, porque existe um mal maior que pode acontecer, que é eu ficar sem a casa própria para quando o bebê for nascer. Então, eu posso agir de forma preventiva judicialmente, eu posso agir de forma preventiva para resguardar os meus direitos, que eles não venham a ser lesionados, ou que a lesão não venha a piorar, que a lesão não venha a piorar, não seja agravada, por assim dizer. Repressivo, o que é a tutela repressiva? É quando a lesão ela já tiver acontecido, requerendo uma indenização por danos materiais ou morais. Vamos supor, o Mário estava vindo no carro, e ele vai, o pobre do Arineudo estava atravessando ali na faixa de pedestre, às vezes foge o nome, na faixa de pedestres, e o Mário não vê o sinal vermelho, e pá, atropela o pobre do Arineudo. E o Arineudo, meu Deus, como é que vai trabalhar agora? O Arineudo quebrou uma perna, e aí? Arineudo, indenização. Pede lá o Mário. Ó, os custos aqui da minha recuperação, da minha cirurgia, os lucros cessantes do que eu não estou trabalhando, então não estou ganhando. Bora resolver isso aí. Além disso, há um sistema penal em torno dos direitos. Por exemplo, a exigência de distância mínima quando ameaça a integridade física ou crimes contra a honra. Por fim, vale lembrar que a proteção aos direitos da personalidade também é aplicada às pessoas jurídicas, né? Não só às pessoas físicas, mas às pessoas jurídicas, às instituições. A pessoa jurídica ela é uma ficção em que eu coloco uma instituição ou algo que não é uma pessoa na qualidade de pessoa. E para o direito, aquela coisa, aquilo vai funcionar como uma pessoa, com direito ao nome, com os mesmos direitos da personalidade, claro, dentro das suas especificidades, de uma pessoa humana. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, podendo, inclusive, pleitear indenizações por danos. Vamos supor, a lanchonete Gostosinho vê que o vizinho da frente abriu um nome uma lanchonete com o mesmo nome, Gostosinho. Sendo que o Gostosinho já tinha patenteado aquele nome. Opa, não pode. É o meu nome. Eu estou usando. Então não pode, eu vou defender o meu direito. Porque o nome é algo que identifica. Né? Acho que vocês estão conseguindo entender. Desafios de defesa dos direitos da personalidade na era tecnológica. Né? Nós vivemos outros tempos. Nós vivemos agora conectados. Ou, por melhor dizer, hiperconectados. Não é só o fato... Conectados era quando nós tínhamos acesso à rede de computadores, à internet, e nos comunicávamos com alguém que está distante, e isso era uma realidade possível, mas ainda não era algo tão do nosso cotidiano. Agora é. O celular é uma extensão já do nosso corpo. A internet, quando não tem internet, meu Deus do céu, a gente se sente na Idade Média. Acende uma fogueira e joga tudo na fogueira. Toca-se as flautinhas e sai todo mundo dançando ao redor da fogueira. Quer dizer, nós conseguimos passar um dia sem comer, um bom tempo sem beber água, mas experimente passar 5 minutos com o roteador desligado.
para ver o caos que não é. E dentro dessa área tecnológica, nós frisamos aqui, eu trago para vocês a questão das redes sociais. Porque as redes sociais foram essas pontes, são esse novo ambiente onde as relações estão se desenvolvendo, onde os direitos da personalidade estão imergidos, estão submergidos, na verdade, e absorvidos dentro dessas novas realidades sociais. O fenômeno das redes sociais virtuais se tornou universal. Dificilmente se encontra alguém que tenha escapado do seu raio de influência. Eu, particularmente, desativei o meu Instagram em dezembro. Ainda continuo, por questões de trabalho, com o meu WhatsApp e o Telegram. E atuo nas redes sociais da Unopar. É a minha realidade social. Já foi maior, hoje é menor. Estes novos espaços de interação humana cresceram e crescem como instrumentos de comunicação, informação e também de socialização. Reproduzindo no meio virtual interações que até então eram mais restritas às interações humanas, interpessoais de forma física. Quem é do meu tempo, vamos supor, eu tenho 25 anos, vai lembrar do final do Orkut, MSN, o Bate-Papo Ball, o UOL depois, né, que veio nascer, e tantas outras plataformas, né, que já ficaram até obsoletas, que permitiam que nos relacionássemos para além de uma questão física. Passamos a nos relacionar numa questão virtual. Quem aí de vocês lembram daqueles bonequinhos do Orkut chamados Budpox, que eram bonequinhos do corpinho pequenininho, da cabeçona grande, que você tinha como mudar a roupa, você botava o seu Budpock para ir para a festa, seu Budpock para ir comer, você poderia criar um relacionamento virtual ali do Budpock, né? Depois surge aquele novo jogo, que é um jogo de realidade virtual, o The Sims, por exemplo, que você consegue criar toda uma realidade ali dentro. E hoje nós estamos caminhando para o cyberespaço, onde você pode ter o seu avatar no mundo virtual. Nós estamos caminhando para nós termos dois mundos plenamente concretos, no ponto de vista humano, social, mas distantes em termos filosóficos, por assim dizer. Nós temos um mundo físico, material, que é isso que nós convivemos, tocamos, sentimos, e nós vamos ter uma realidade virtual, onde nós teremos o nosso avatar, que nós colocaremos a roupa, o rosto, a cor que nós quisermos, e nos relacionaremos como uma outra pessoa dentro dessa nova realidade, dentro dessas novas realidades. A expansão destas redes levanta uma série de considerações éticas, morais e legais, pois na carona das postagens, curtidas e comentários vão também uma série de informações pessoais dos indivíduos que utilizam essas ferramentas. Onde nós moramos, o conteúdo que nós acessamos, a frequência que nós acessamos, que tipo de conteúdo consumimos, a hora que nós entramos na rede social, a hora que nós saímos, quanto tempo passamos, a hashtag que nós seguimos, o perfil que eu visualizei, tudo isso está sendo contabilizado, inclusive nesse exato momento. Nessas novas realidades virtuais e tecnológicas, se cria uma cultura de espetáculo e se transformaram em mais um meio de manipulação e controle de massas. A lógica de mercado no mundo virtual insere-se em ambientes antes mais individualizados, como a cultura do corpo e da imagem individual, e a utilização das informações pessoais para fins publicitários, além da constante cultura de vigilância do outro e dos modelos apresentados e representados pelo outro. Quer dizer, eu pego logo agora esse ambiente que é antes o meu mundo, era o meu mundo, e eu exponho para todo mundo, da mesma forma que todo mundo me vigia, eu vigio todo mundo. Da mesma forma que todo mundo tem acesso à minha vida, eu tenho acesso à vida de todo mundo. Os usuários das redes sociais têm a necessidade de serem vistos, lidos, emitir opiniões, comentados, debatidos, né? Você vê aquelas extensas brigas de Facebook, extensas brigas de Twitter. O Twitter, eu tenho para mim que o fim do mundo vai começar pelo Twitter, né? Vai começar pelo Twitter, porque tudo começa ali. Comentários e comentários de pessoas que não podem ceder ao peso da sua vaidade, porque tem que mostrar o seu posicionamento, tem que dizer que o seu lado é o certo, que você que está com a verdade, que você pesquisou aquele assunto, que na verdade você tirou de um grupo do WhatsApp sem fonte reconhecida, sem credibilidade nenhuma, mas é uma verdade de fé para você.
Nós temos que comentar, nós temos que falar, todo mundo tem que ter opinião para tudo. O que é que você acha lá da Ucrânia e da Rússia? O que é que você acha disso aqui? O que é que você acha disso e daquilo? Não, todo mundo tem que ter uma opinião para tudo, e todo mundo posta nas redes sociais, todo mundo posta nos stories, e se você não se manifestar, você é um isentão. Se você não se manifestar, você é alguém que está tomando um partido. Quer dizer, será que realmente nós temos que nos manifestar para tudo? Nós temos que falar sobre tudo? Nós temos que ter opinião sobre tudo? Nós expomos-nos, né, nas redes sociais constantemente em relação aos gostos, preferências, relacionamentos, e nós traçamos um perfil de comportamento e personalidade. Muitas vezes existem pessoas que são completamente antagônicas. A pessoa na realidade da pessoa virtual. Os novos desafios, né? Trouxe algumas perguntas, algumas percepções para que a gente possa matutar um pouco sobre essas novas questões que vão surgindo aí dentro da era tecnológica dos direitos à personalidade. O perfil social, o meu arroba, é uma extensão da minha imagem, o nome do meu perfil, arroba fulaninho, é uma extensão do meu direito ao nome. Será que se outra pessoa usar o mesmo nome e botar um pontinho no final, eu posso pedir que aquela pessoa retire aquele nome? O meu perfil, eu tenho um direito a ter um perfil na rede social? E se derrubarem o meu perfil, porque eu falei uma besteira ou outra? O que é que eu vou fazer? Não é um direito meu? São questionamentos que começam a surgir cada vez mais específicos dentro de uma sociedade hiperconectada como a nossa. A minha imagem, a quem pertence? Né? Tem a imagem da Lumena, né? Será que a Lumena autorizou a mim utilizar a imagem dela aqui? Que foi o grande mote, né, do BBB ano passado também. Lumena não autorizou, não autoriza, quer dizer, e de fato, quando ela saiu processando muitas empresas que utilizaram de forma indevida a sua imagem para publicidade, para propagandas, utilizando a questão do não autoriza e utilizando a imagem dela. Quer dizer, a minha imagem é a quem pertence. A foto que eu coloco no meu feed, ela pode ser compartilhada por outras pessoas nos seus perfis, ela pode ser motivo de debates em grupos de WhatsApp, ela pode ser printada. Você já parou para se perguntar quantas pessoas printaram já seu conteúdo na rede social? Os meus dados, eles estão seguros? Veja aí o SPC Serasa, que vazou um bocado de dados, o Facebook, que descobriu que estava ali numa polêmica, no emaranhado de que vazou dados, de que vendia dados. Né? Os nossos dados, aquilo que nós somos dentro do ambiente informacional, estão seguros? Nós temos privacidade dentro da rede social? Nós temos privacidade quando todo site que a gente entra diz aceita os cookies, mesmo que você desmarque tudo, por incrível que pareça, ainda continuam aparecendo propagandas baseadas no seu consumo social, nas imagens que você pesquisa, e uma série de outras coisas. Essa falsa ideia de privacidade das redes sociais, de que aparentemente quando eu estou com meu celular, só eu estou vendo aquilo ali. Só eu estou tendo acesso àquilo ali. Quando, na verdade, é o pior dos enganos. Muita gente pode estar tendo acesso àquilo ali. O NFT, né, que é Non-Fungible Tokens, né, que agora é a moda, todo mundo comprar um NFT, que é aquela imagenzinha, um símbolo gráfico que vem com assinatura digital, que só você vai ter, que ninguém mais tem aquela figura daquela forma, que ninguém mais tem aquele gráfico daquela forma, que ninguém tem aquela imagem daquela forma, né? Ficou conhecido aí, veio à tona quando o Neymar gastou aí 6 milhões de reais comprando um dos macaquinhos, né? De uma marca famosa aí de NFTs. E aí, o NFT é uma nova forma de identificação social? É uma nova pessoa, entre muitas aspas, que surge aí dentro do ambiente virtual que vai ser tutelada pelos direitos da personalidade? Ou o NFT entra dentro de uns bens protegidos, já pela questão da propriedade? O hate speech, né, esse discurso de ódio difundido na era tecnológica, também é outra coisa que toca muito profundamente os nossos direitos da personalidade. Esse discurso de ódio contra uma pessoa em decorrência da sua cor, do seu sexo, né, em decorrência do seu posicionamento, onde eu não me posiciono de uma forma tranquila, mas eu me posiciono com um ataque. E um ataque, muitas vezes, que sai do ambiente virtual e vai e parte para o ambiente físico, se tornando uma agressão física, muitas vezes. E o cancelamento, o direito de cancelar. Existe esse direito a cancelar?
cancelamento, ele faz parte do meu direito de me manifestar, ele faz parte da minha liberdade, ou seja, por uma falha, por um erro de outra pessoa, eu tenho o direito de colocar aquela pessoa no limbo. Eu, enquanto indivíduo social, me unindo a outros indivíduos, nós temos essa capacidade de autotutela, ou de tutelar a nosso bem-querer, a vida de uma outra pessoa, por aquilo que ela fez ou deixou de fazer. É um direito da personalidade, o cancelamento? Outra questão que afeta a vida nas redes sociais e que tem impactos legais penais, além de civil, são os crimes praticados contra a honra individual, por exemplo. Devido à facilidade de informações e imagens de terceiros, é fácil a utilização de dados de outras pessoas para se fazer perfis falsos, né? Fiz um fake amor para te stalkear. Com objetivos diversos, como vasculhar a vida alheia, ou cometimento de injúrias, difamação, calúnias. E aí, como é que eu vou descobrir como é a pessoa? Ah, tem o registro do IP, pode procurar a investigação da polícia. Beleza, mas e quando termina numa lan house? E quando uma pessoa usa o computador de outra pessoa? Como é que nós vamos chegar, de fato, a quem cometeu o crime? Como vamos chegar, de fato, numa sociedade tão numerosa, com muitas vezes poucos recursos, como nós vamos, de fato, fazer com que quem cometeu o crime venha a pagar por aquilo que cometeu? Quem de nós estará seguro? E como é que nós podemos dizer que nós vamos punir a todos que cometeram aquele crime, ou a todos que estão envolvidos, uma vez que quando você compartilha uma coisa no grupo, 300 pessoas visualizam, 100, 50, 60, e todas visualizaram, e cada uma delas comentou alguma coisa, como é que você vai ter dimensão aonde chegou aquele ataque? São questionamentos que vão sendo feitos. São problemáticas que nós vamos tendo que enfrentar hoje em dia. Outro problema muito identificado são atentados ao direito ao esquecimento, não só de fatos já ocorridos com a pessoa, mas também em relação ao não armazenamento de dados pessoais do indivíduo pelas redes sociais após esse excluir a conta. Quer dizer, você fica ali com prints, imagens, vídeos, stories gravados de uma pessoa, a pessoa excluiu a conta, mas você continua com aquilo ali, você continua propagando, muitas vezes você torna público. Não, a pessoa excluiu a conta. Se ela excluiu a conta, é porque ela não quer mais aquele tipo de exposição. Mas a mídia, os jornais, os blogs de fofoca e por aí continuam repostando. Quer dizer, e o meu direito a não ser notado, o meu direito à intimidade, o meu direito à privacidade, aonde fica? Aonde fica? Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano. Ele traça um perfil filosófico nos tempos odiernos acerca do uso do digital, de que atualmente o que domina em termos de comportamento social é a falta de distância entre público e privado. A gente não sabe separar o que é a nossa vida privada, o que é a vida pública. O que eu tenho que respeitar em torno dos direitos dos outros e o que eu posso, de certa forma, ser flexível. Sem um distanciamento entre o que é privado e o que é público, ou seja, que a vida da blogueira, pelo fato de eu assistir os stories dela 24 horas, não me torna um amigo íntimo daquela pessoa, que na verdade eu tenho acesso a um conteúdo que rentabiliza para ela, na verdade, sem esse distanciamento, sem eu perceber essa realidade, a intimidade ela é colocada em risco. O privado se torna público e, a partir de então, não é mais possível nenhum bom comportamento. Privado e público se misturam em uma relação, por vezes, danosa, perigosa. A vida pessoal é escancarada, quase que de forma pornográfica. O respeito na era informacional está ligado aos nomes. E, nessa perspectiva, o anonimato e respeito se excluem mutuamente. Eu me coloco a máscara do anonimato e ataco outra pessoa, muitas vezes. Deriva de tudo isso que as mídias digitais, as redes, com o passar do tempo, desconstruíram enormemente uma comunicação de respeito. Surge, então, por exemplo, aqui no Brasil, estamos falando da nossa realidade nacional, em 2014, a Lei 2965, conhecida como Marco Civil da Internet, é um reflexo da influência do mundo digital no mundo jurídico. Esta lei tem por objetivo trazer e disciplinar as responsabilidades quanto à utilização da internet, dos prestadores de serviço de internet e pelas empresas de conexão de usuários, como é o caso das redes sociais. O desafio do Marco Civil e da lei brasileira como um todo consiste justamente em criar um ambiente legalmente regulado para evitar excessos e abusos, sem interferir nas liberdades individuais dos usuários, como a liberdade de expressão,
foi até tema dos últimos julgamentos fundamentais, um dos temas foi essa questão da retirada de conteúdos da internet por parte do judiciário, por parte do Estado. Quer dizer, até onde eu vou poder me manifestar livremente? Até onde eu posso colocar a minha opinião sem que o Estado venha interferir? Sem que outra pessoa venha interferir? Alguns casos, né, que eu trago aqui ainda emblemáticos, né, atualmente. A vacinação contra a Covid-19 é um caso que ainda está em pauta e altíssimo. Vacina ou não vacina a criança? Eu não quero vacinar, mas também eu não posso ter acesso aos locais públicos, aos locais privados que pedem passaporte sanitário. Será que eu tenho direito a não me vacinar? E a outra pessoa, será que não é meu direito que a outra pessoa se vacine para que, de certa forma, eu me sinta protegido, que eu me sinta no gozo do meu direito à saúde? Porque a saúde ela tem um aspecto individual, tem um aspecto coletivo, ou seja, são questionamentos que estão surgindo aí atualmente. Nós precisamos, de certa forma, enquanto juristas, enquanto vocês que estão chegando, vocês que já estão caminhando, enquanto nós, comunidade jurídica, estamos atuando, nós precisamos discutir. E não é discutir com base ideológica, não é discutir com base, com base na lei, com base no mundo jurídico, e tudo que já foi produzido nas doutrinas, nós temos um material riquíssimo. Nós não precisamos estar presos a correntes do Telegram, a correntes do WhatsApp. Nós podemos construir essa consciência por conta própria, de forma autônoma. Estudem, estudem, estudem. Estudar no direito nunca, nunca, nunca é demais. Sempre é pouco, na verdade. Quanto mais nós estudamos, mais nós sabemos que não sabemos nada. Os limites da liberdade de expressão e as recentes polêmicas envolvendo, por exemplo, o nazismo, no caso do Monark, né, lá no Flow Podcast, que segundo ele, estava sob efeito de bebida alcoólica e acabou se expressando mal, quando, na verdade, estava defendendo a quarta emenda dos Estados Unidos, que fala sobre uma liberdade de expressão um pouco mais ampla do que a liberdade de expressão que existe aqui no Brasil. A questão do jornalista, não sei se nem se é jornalista, mas do comunicador Adrilles, né, que é um ex-BBB, que depois foi atuar na Jovem Pan e companhia, onde ele estava num programa e levantou o braço acima da cabeça, e esse gesto foi associado ao nazismo, e ele foi demitido, inclusive da Jovem Pan, por conta disso, porque ainda estava no auge ali da discussão também do Monark. Os constantes vazamentos de fotos íntimas de cantores, cantoras, atrizes, artistas, mesmo após a vigência da lei de Carolina Dickmann, né, que foi um dos primeiros casos emblemáticos de vazamentos de fotos íntimas. O caso do TSE contra o Telegram, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral, está ali se posicionando, de certa forma, a derrubar o aplicativo no Brasil, que não tem representação jurídica no Brasil, né, um aplicativo estrangeiro, por conta da disseminação de fake news, de notícias falsas nos grupos do Telegram, que não tem um controle sobre esses grupos, né? Como é que vai ser isso daí? E quem usa o Telegram para outras coisas, como questão de estudos, como questão de comunicação social, porque é um ambiente mais fácil você compartilhar arquivos e tudo mais. Como é que vai ser visto essa questão em torno do direito à personalidade? O BBB e a humilhação enquanto entretenimento, né? A gente teve aí o último jogo da discórdia no BBB, onde os participantes jogavam um balde de água suja no outro, e gerou, inclusive, um caso de expulsão por conta de uma participante que acabou agredindo outra participante com o balde, que tinha uma parte metálica, e poderia ter machucado muito mais. Ou seja, até onde a humilhação de outras pessoas em rede pública é entretenimento. Até onde essas pessoas podem dispor da própria imagem, do próprio corpo, para se submeter a ser entretenimento de outras pessoas, à custa da sua própria honra, à custa da sua própria saúde mental, à custa da sua própria integridade física, e por aí vai. A proibição da pornografia na plataforma do OnlyFans, né, que gerou um protesto que geralmente passou. O OnlyFans é uma plataforma privada onde você pode vender conteúdos para pessoas que pagam por esses conteúdos. E essa plataforma passou a ser muito utilizada por homens e mulheres que passaram a vender fotos, vídeos, digamos, de fotos mais íntimas, de questões mais, pode-se dizer, eróticas, por aí vai. E teve um tempo que a plataforma quis
proibir esse tipo de conteúdo e gerou uma revolta entre os usuários que ameaçaram tirar os seus conteúdos e partir para outro aplicativo, para outra plataforma, e a plataforma acabou voltando atrás, por exemplo, até onde vai o meu direito, onde vai, alguém pode regular o direito de se eu mostro ou não mostro o meu corpo, se eu exibo ou não exibo o meu corpo, se eu posso vender fotos, materiais do meu corpo, da minha intimidade. A divulgação de stories, por exemplo, é algo privado ou é público? Quando eu coloco um stories para todo mundo ver, é porque, de certa forma, eu estou autorizando a pessoa a pegar o meu stories, a poder baixar o stories e propagar em outras realidades, divulgar em outros grupos, a comentar aquilo ali? Ou mesmo eu postando stories, mesmo ele tendo 24 horas de duração, ele é privado, ele ainda é algo meu. São questionamentos que vão surgindo aí em torno dos casos que envolvem os direitos da personalidade e a nossa era tecnológica que nós vivemos. E nós precisaremos nos debruçar sobre esses assuntos. Nós precisaremos lidar com tudo isso, porque não envolvem só os direitos da personalidade de outras pessoas, mas os nossos. Porque quando eu não enxergo o direito do outro, quando eu não sou capaz de defender o direito do outro, eu estou ameaçando o meu próprio direito. Esse é um sistema societário que nós vivemos. Societário não no sentido comercial empresarial, mas enquanto sociedade, enquanto contrato social que nós vivemos. E algumas considerações finais, então, sobre esse assunto, já encerrando a minha fala. A discussão em torno dos direitos da personalidade é de extrema importância quando o debate envolve nossos contextos sociais, como ocorre com a utilização das redes sociais. Estas ferramentas da internet se tornaram mais que um meio de interação social virtual, mas uma verdadeira extensão do pensar e do padrão de vida das pessoas. Assim, a cada clique, a cada informação, imagem, curtida, texto postado nas redes sociais, as pessoas estão deixando uma série de informações pessoais, padrões de comportamento que favorecem a compilação de dados para o mapeamento de perfis pessoais e perfis de grupos pessoais. Estes dados podem ser usados sem o consentimento de seus donos e fomentadores para interesses comerciais, políticos e institucionais diversos. As redes sociais tornaram-se um ambiente de desafio para a manutenção e proteção de direitos relacionados com os direitos da personalidade de seus usuários. Ou seja, é um desafio ainda, necessitando de maior esforço estatal na tutela desses direitos. Entretanto, o esforço regulatório do Estado sobre essas atividades da internet esbarra em questões delicadas, como a própria violação a outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão. Quer dizer, eu tenho um problema e eu preciso que o Estado resolva, mas o fato do Estado resolver também pode ser um problema. Também pode ser um problema. Contudo, deve existir ponderação, bom senso, nos esforços legislativos e na interpretação das normas pelo judiciário para manter um ambiente em que se respeita a liberdade de expressão sem ferir os direitos de personalidade de terceiros, pois um direito não pode ser invocado como justificativa para subjugar outros direitos. A regulamentação de atividades na internet deve traçar os limites legais e os critérios de responsabilização, tanto aos usuários infratores quanto às empresas infratoras, sem significar censura ou qualquer outra cessação de direitos. Mais uma vez, pode-se dizer que o direito encontra-se em constante evolução, de acordo com a própria evolução das relações sociais. Por fim, trago aqui uma mensagem de Marco Aurélio, um escritor estoico, que eu admiro muito, que ele diz o seguinte: a obrigação que lhe incumbe é examinar de modo, durante o tempo que viverá, poderá viver melhor. Então, ponderação. Vejam a melhor forma de viver. Se você se sente confortável de estar nas redes sociais, mesmo com esses desafios, mesmo com essas limitações, tenha bom senso, tenha temperança no uso das suas redes sociais e muito cuidado, muita cautela. Se você não se sente confortável no ambiente tecnológico, no ambiente informacional, é possível uma vida mais contida e você continuar vivendo. Agora, o que nós não podemos é nos eximir de sempre estarmos nos atualizando e estarmos atentos aos nossos direitos ao nosso redor. É isso. Muito obrigado, gente. Maravilha, parabéns, professor Matheus, pela brilhante exposição. Gostei muito da forma como trouxe aqui os assuntos, não é? E deixando aí muitas perguntas no ar que já servem aí de gancho, não é? Para o mini curso de Direito Civil. Obviamente, nesta palestra não teremos como
tratar e aprofundar todas as temáticas, mas com certeza no minicurso nós teremos aí a oportunidade de debater e de aprofundar esses temas. Mais uma vez, eu vou aqui fazer um apelo para que quem puder ligue a câmera para interagir conosco, não é? É sempre muito bom e caloroso receber os nossos palestrantes da forma mais aconchegante possível, né? E nada melhor do que ver as reações da nossa plateia, dos nossos alunos, conhecer um pouquinho de vocês, poder interagir. Professor Matheus, eu fiz aqui algumas anotações, né, sobre esses temas, né, muito bem colocados aqui, e é tão interessante porque, como trouxestes aqui, o direito da personalidade, ele engloba várias outras perspectivas de proteção aos seres humanos, né? Isso vai desde a proteção a coisas básicas, como o direito ao nome, como questões mais complexas, inerentes até mesmo ao direito à própria vida, não é? Então, vocês viram aí que a personalidade, ela está estabelecida no Código Civil e todo indivíduo que nasce com vida tem o direito da personalidade, mas isso não significa que antes do nascimento com vida não haja proteção jurídica, não é? Porque desde a concepção existem proteções jurídicas inerentes aí ao feto, ao embrião, uma série de circunstâncias. O Poder Judiciário, por exemplo, já teve casos de ter ações judiciais sendo ajuizadas por um embrião, por um feto. Olha que situação interessante. O indivíduo ainda nem está vivo, mas já está processando outras pessoas. Esse já quer adentrar ao mundo, não é? Processando as pessoas. Olha que situação interessante. Portanto, não é só um indivíduo vivo que possui direitos. Inclusive, algo se chama, e o professor Matheus colocou aqui muito bem, os chamados direitos pós-mortem. Olha que interessante isso, não é? Não é porque o indivíduo morreu que ele não vai ter nenhuma proteção jurídica. Não, calma, ele vai ter algumas proteções jurídicas, como o direito à memória, o direito à sua honra, não é? O indivíduo, e aí esses casos chocantes que acontecem principalmente com artistas, vocês devem ter acompanhado, né? Quando morrem, principalmente em situações trágicas, nos grupos de WhatsApp aí correndo imagens extremamente degradantes, aviltantes à dignidade e honra dessas pessoas, não é? Então, o direito, ele é fascinante por isso, porque ele traz uma proteção jurídica nas mais diversas perspectivas, não apenas enquanto vivo, mas também enquanto embrião, enquanto feto e até mesmo para depois da morte, não é? Uma outra situação interessante olha só, o direito ao nome. Claro, nós nos acostumamos com os nossos nomes, mas vocês já pararam para pensar como seria se cada um de nós pudéssemos escolher o nosso nome? E eu lhes digo, isso acontece em alguns países. Em Portugal, por exemplo, o indivíduo, quando atinge a maioridade, ele pode mudar o nome. Ele pode mudar o nome, porque, afinal de contas, não foi algo que foi dado por ele, ou utilizando a expressão que o professor Matheus trouxe, não foi ele que buscou, mas ele foi atribuído, não é? Por terceiros, no caso, por seus pais. E aí? Aqui no Brasil, isso não acontece de forma tão simples, assim como o professor Matheus disse, são algumas hipóteses bem específicas, mas há legislações do mundo que permitem que o indivíduo, quando atinge a maioridade, ele possa mudar o nome. Obviamente que ele não pode ficar mudando à torto e à direita, são situações também pontuais, mas já é uma outra perspectiva. Um outro ponto muito importante, quando a gente fala em direitos da personalidade, envolvem aí também a questão da imagem, não é? A ideia também da intimidade. Hoje em dia, as pessoas aparentemente fazem questão de não terem mais intimidade, não terem mais privacidade, não é? As redes sociais vieram aí para devassar as vidas das pessoas e elas não têm ideia do quão isso pode ser prejudicial. Já viram essa modinha no Instagram da vida? Poste uma foto de você no mar, poste uma foto de você loiro, poste uma foto de você. A quem interessa ter esse compilado de fotos tuas em situações diferentes? A quem interessa isso? Não é? Até que ponto essas fotos não poderão ser utilizadas com finalidades diversas, em tempos de tecnologia que permite até mesmo reconhecimento facial. Aí tem lá você de vários ângulos e você mesmo, inocentemente, dá essas informações, não é? O professor Matheus estava falando aí de uma outra situação
que é a questão quando você coloca lá os cookies, né, e você aceita ou você não aceita. Meus caros, informação é dinheiro. Em época de capitalismo, ainda mais capitalismo selvagem, cada informação é importante. E por que que eu digo isso? Antigamente, quando as pessoas queriam se alimentar, elas ligavam e pediam uma pizza. Só que isso ficou demodé, ficou ultrapassado. Aí a coisa avançou. As pessoas chegavam a mandar mensagens, comprar em aplicativos. Hoje em dia a coisa está tão evoluída, tão avançada, que você não precisa mais nem ligar, você não precisa mais nem mandar mensagem, você não precisa mais nem pedir por aplicativo. Você basta dizer, que vontade de comer uma pizza. Adivinha o que é que você vai ser bombardeado em propagandas no Instagram, no Facebook, vai começar a aparecer pizza, olha aqui, não sei o que, ou seja, tem uma foto que viralizou do Zuckerberg, ou para os íntimos, o Zucca, não é? O Zucca tem uma foto clássica onde ele está no notebook com um post-it tampando a câmera, não é? Ora, o homem que tem, talvez, o maior poder tecnológico em termos de redes sociais, ele mesmo não confia na segurança do equipamento, né, em termos de monitoramento. Outro dia eu estava vendo, eu recebi no meu e-mail uma espécie de timeline, ou Google Timeline, alguma coisa assim, onde ele mostra exatamente onde eu estive, por quanto tempo eu estive, ou seja, informações minhas que eu não me lembro de ter autorizado eles. Mas é aquela coisa, não existe almoço grátis no capitalismo. Quando você baixa esse aplicativo, seja ele qual for, TikTok, qualquer um que você imaginar, quando você dá ali o aceite, naqueles termos que ninguém lê, você basicamente está autorizando até que ele acesse a sua alma, quanto mais o seu celular, o seu microfone ou a sua câmera, não é? Então, não tem almoço grátis. E isso vai barrar na ideia da proteção aos direitos da personalidade, aos direitos da intimidade, etc, etc, etc. Então, é muito complexo, ainda mais numa era tecnológica, e o professor Matheus trouxe muito bem, a questão do direito ao esquecimento, não é? O direito ao esquecimento é algo que está sendo mais falado atualmente, sobretudo por conta do avanço da tecnologia. No passado acontecia, sei lá, uma situação vexatória, as pessoas ficavam comentando um dia, uma semana, um mês, depois caíam no esquecimento. Com o Google, você coloca hoje em dia, o fato pode ter acontecido ontem, há um mês, há 10 anos, há 100 anos, há 1000 anos, vai estar lá. A máquina não deixa que você seja esquecido. E aí, professor, como é que fica isso? Não é? Então, são situações realmente complexas que a tecnologia nos coloca de forma fragilizada. Eu vou finalizar aqui com um caso que eu acho interessante, até o professor Jorge Morgenstein traz ele no Instagram dele, que é julgamento, que é direitos fundamentais, onde ele traz um caso muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos, e eu encerro com essa fala, tá? Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Um amigo convidou o outro para ir no apartamento dele, para assistir um jogo, etc. e tal. Resumindo a história, no outro dia, uma das pessoas lá, o amigo que foi convidado, amanheceu morto. E só tinham duas pessoas, o dono da casa e o amigo que foi à casa dele a convite do dono da casa. E aí, obviamente, prenderam o dono da casa, só tinham eles dois, um amanheceu vivo, o outro morto, obviamente, só pode ter sido o dono da casa que matou o amigo, não é? Só que aí, meus caros, na investigação, as coisas não estavam batendo. E aí, o que a polícia fez? A polícia pediu autorização à Justiça dos Estados Unidos para ter acesso, sabe a quem? Sabe a quem? Sabe a quem? Ela. Quem, professor? Alexa. Lembram da Alexa? Aquela que o AWS diz, o que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer? Exatamente, a Alexa. Eles acessaram a Alexa para ouvir o que o pessoal estava conversando na noite que antecedeu a morte do indivíduo. E aí, pasmem vocês, ouvindo as gravações, descobriu-se que, na verdade, o amigo tinha morrido por causas naturais, não foi homicídio, não foi nada. Nesse caso, foi um ponto interessante porque demonstrou a inocência, mas e se ele tivesse demonstrado a culpa? Será que essa prova poderia ter sido utilizada? Até que ponto a Alexa, enquanto inteligência artificial, ela tem autorização para ouvir tudo o que eu falo? Inclusive, eu tenho uma Alexa aqui em casa, tá? Tem uma pergunta que eu fiz e ela não gosta.
Se você estiver a Alexa aí, faça essa pergunta e ela vai te responder de uma forma até um tanto quanto ríspida. Sabe qual é a pergunta que ela não gosta de ouvir? Alexa, você é espiã? Ela já responde em tom firme, não, eu não sou uma espiã. Aí ele diz, os meus protocolos de segurança não autorizam. Mas será que é verdade? Não é? Então, são situações que a tecnologia coloca e que nós estamos aí tendo que nos deparar com ela, e isso está intrinsecamente ligado à ideia de direito à personalidade, direito à imagem, direito à honra, direito à intimidade. Já falei demais, vou passar a palavra agora para vocês poderem perguntar, interagir com o nosso palestrante. Primeiro que levantou a mão aqui, o Alexandre, mas eu quero agradecer imensamente a todos que estão com a câmera ligada, muito melhor poder interagir assim com vocês. Diga, Alexandre. Teu microfone está desligado, Alexandre. Ainda não te escuto. Alguém escuta o Alexandre? Eu também não escuto. Não, não. Eu não sei se você está com um problema aí no teu microfone, Alexandre, mas se você quiser colocar no chat, eu tento ler a tua pergunta, tá? Alguém mais quer perguntar? Mesmo se rapidamente quiser entrar e sair, né? Enquanto outra pessoa fala. Isso, pode ser também. Alguém mais tem alguma pergunta? Tem alguém que está com a mão levantada, professor. Tem Era o outra pessoa, Alexandre. depois eu falo. Aqui para mim pessoa. só está aparecendo o Alexandre. Quem é a outra pessoa? Pode perguntar. Então vai ser eu mesmo. Então, bora. Em relação a essas mídias sociais, né, a questão do Telegram, né, é o que mais tem se comentado. Eu acho completamente errado o Estado se meter nessas situações, entendeu? Porque nós temos que, se a pessoa se sente ofendida ou se sente prejudicada, existem os meios legais para que você possa, né, ir atrás dos seus direitos, né, processar, fui caluniada, isso e aquilo. Agora, você tirar o poder de uma mídia, entendeu? Por razões que muitas vezes não são as razões corretas. Não é a questão da lei, muitas vezes é a questão que hoje nós temos um momento que tudo é politizado, né? Está tudo politizado. Ministros que deveriam estar só julgando, os ministros passam mais tempo nas mídias, dando, como é que se diz, entrevistas, muitas vezes entrevistas que não deveriam estar sendo dadas, e isso acaba fazendo com que determinados instituições, partidos, entrem nessa serela de querer prejudicar ou de querer derrubar determinadas mídias. Então, assim, eu acho que o Estado tem muito mais coisas para fazer do que ficar se preocupando com a mídia social, do que ficar... Na verdade, nós temos no Judiciário, né, ou no próprio Supremo, milhares e milhares de processos que deveriam estar sendo melhor trabalhados, ao invés de picuinhas. Soraya, eu acho que foi uma pergunta ou foi um desabafo, Soraya? Eu acho que foi um comentário, né? Foi os dois. Falado, um comentário também, mas notado. Qual seria objetivamente a Matheus, parabéns, viu? Matheus, parabéns pela palestra, foi maravilhosa, muito esclarecedora, acho que para a Maurícia, coisas que realmente eu não entendia. E eu acho que eu ainda sou das antigas, eu acho que eu tenho um Facebook que eu nem uso quase, raramente, eu dou só um cliquezinho com alguém quando eu vejo uma matéria, eu não coloco mais nada. Eu já evito há mais, acho que uns quase 3, 4 anos de colocar alguma coisa, coloquei uma vez, e por questões políticas, né, digamos, eu estava numa administração que eu coloquei algo lá que eu achei legal, para mim era uma coisa interessante, bem no início da pandemia, que não existia, os hospitais estavam vazios, e de repente eles me denunciaram e derrubaram o vídeo que eu coloquei. Então, assim, a partir daí eu disse assim, gente, isso aqui não é uma coisa muito correta, não é muito certo, porque não é nada saudável. Eu não tenho o meu Instagram, por sinal, quem abriu o meu Instagram foi o Matheus aí,
ele sabe disso. A gente abriu uma vez, tem 9 fotos, dia que foi acho que faz uns aberto, nunca 3 mais foi anos. usado. Nunca mais usei, eu evito, porque às vezes as polêmicas você perde amizade por conta de situações, por você dar uma opinião, né? Então eu prefiro evitar. Tanto é que no nosso WhatsApp da faculdade, né? Muitas vezes eu já entrei em algumas polêmicas e hoje eu estou evitando. Então, quanto menos mídia, quanto menos souberem da minha vida, essa questão, por exemplo, eu viajava muito, conheço muitos países e tudo, eu gostava sempre de colocar uma foto. Hoje, se eu viajo, eu não coloco mais nada. Eu acho que ninguém tem que saber para onde eu vou, com quem eu fui, com quem, aonde estou, porque eu acho que você tem que resguardar um pouco mesmo da sua privacidade. As coisas estão muito abertas e eu prefiro, né, ficar mais recolhida. Então, assim, Instagram, acho que isso foi quando o Matheus abriu, acho que tem 9 fotos, nunca mais, né? E o Facebook, mal eu uso. O Instagram, porque realmente eu preciso de trabalho e tá me informando com as pessoas e tudo. E é isso mesmo. Um pouco de mídia não faz mal a ninguém, né? Mas eu prefiro estar evitando. Pelo menos eu não estou muito no Instagram, não. Eu acho legal quem gosta de se expor, colocar lá tudo. Mas eu acho que eu estou mais para a velhice nesse ponto. Professor Matheus, eu já tenho aqui a pergunta do Alexandre, se você quiser comentar. Vou só fazer um rápido comentário aqui na colocação da Soraya. De fato, essa discussão do que o Estado pode e não pode fazer, ela é muito antiga, já vem de muito tempo. Por exemplo, cigarro. O Estado intervir, por que você não pode, quem não pode fumar cigarro? Porque tem que vir lá na caixinha dizendo, se você fumar, você morre. Mas o que o Estado tem a ver com o indivíduo querer ou não querer fumar? A legalizar ou não legalizar determinadas drogas ou coisa assim do tipo? Que está aí entra a política pública. Sempre houve essa discussão histórica em relação. Com relação ao Telegram, é muito interessante porque existe ali duas posições. Uma de que ali existe uma liberdade de expressão e tudo mais, existe uma possibilidade ali de disseminação de informações, sejam elas verdadeiras ou fakes e tudo mais, a liberdade de você se comunicar dentro da plataforma, porque quem usa o Telegram sabe que ele é um aplicativo muito rápido, você consegue até colocar um filme, um livro todo ali, sem pesar, como acontece no WhatsApp. E só que a questão nós temos também outra questão, que é uma questão até mesmo de soberania nacional, por assim dizer, porque não existe nenhuma representação jurídica do Telegram no país. Então, se acontecer algo dentro da plataforma, nós não temos a quem punir. Nós não temos, porque no Brasil não existe nenhuma representação do aplicativo, juridicamente falando. Então, nós utilizamos um aplicativo que não tem representação aqui. É outro ponto. E o outro ponto que surge é até quando o Estado entender que o cidadão não deve usar isso, ou aquele aplicativo, ou aquele toda a vida. Então, a gente vai estar sempre à mercê do que o Estado permite para a gente. Então, existem muitos questionamentos que vão surgindo em torno disso daí. Por isso que é um começo de algo que eu não sei se a gente vai ter um fim, uma síntese desse processo de diálogo, né? E com relação à última posição que a Soraya estava falando, da questão da exposição nas redes, hoje nós estamos muito expostos. Lembro até de algumas séries, né, da Netflix, por exemplo, Black Mirror, ilustra isso muito bem, uma sociedade que a gente já está se encaminhando a viver em busca do like, em busca da curtida, em torno disso a gente vai escancarando cada vez mais a nossa vida, o nosso cotidiano, o que é que a gente está fazendo, do momento que a gente acorda ao momento que a gente dorme, e por aí vai, e abre brechas para outras questões, por exemplo, como quem já assistiu o documentário Golpista, né, do Tinder, já deve ter visto aí na Netflix, está até em alta, muitas vezes aquilo que nós postamos na rede social, seja ela de namoro ou não, é utilizado para mim como pano na manga para outra pessoa construir a imagem de mim, seja como uma pessoa boa ou ruim, que foi o caso daquelas mulheres que foram enganadas pelo golpista, acreditando pelas fotos, por uma questão mais externa a primeiro momento, de que ele era uma pessoa boa e tudo mais. Inclusive, indico para que possam assistir. Deixa eu ler aqui a pergunta, então, do Alexandre Aguiar, que chegou aqui no chat. Ele faz a seguinte pergunta. Sobre os direitos da personalidade, houve um caso ocorrido no dia 14, no interior de São Paulo, caso Mirella, uma criança de 1 ano, foi abusada sexualmente e assassinada por sua mãe e o padrasto, segundo apurações.
o Conselho Tutelar já tinha recebido informações de maus tratos. Houve, nesse caso, prevaricação da Justiça do Estado por não resguardar o direito constitucional da criança? Eu acho que talvez ele quis dizer omissão, né? Eu acho que sim. Mas, no caso, a questão é, o Estado, ele precisa ser acionado em determinadas situações, e em outras ele pode agir de ofício. Mas a questão é o seguinte, o Ministério Público, será que tomou ciência disso? Os conselheiros tutelares informaram a Justiça sobre o que estava acontecendo? Nós precisamos analisar o contexto como um todo para que a gente possa emitir essa opinião. Porque, por exemplo, se os conselheiros tutelares tinham ciência do que estava acontecendo, das acusações, da condição de vulnerabilidade social que aquela criança estava inserida e não fizeram nada, há uma responsabilidade em relação aos conselheiros tutelares. Porque, por exemplo, o promotor de justiça, ele poderia agir de ofício já abrindo uma investigação em relação a isso daí, mas como é que ele vai adivinhar? Né? Ele precisaria ter sido sua ciência. E, geralmente, quem faz isso é o Conselho Tutelar, que leva essa informação para as entidades, para as instituições competentes para que seja tomada uma providência. Será que foi feito isso? Então, eu particularmente não posso nem me manifestar em relação a isso daí no momento se eu não tenho ciência de todos os fatos. Mas em caso do Conselho Tutelar, sabendo e tendo comunicado ao Ministério Público, tendo comunicado a quem de direito não tenham se manifestado, houve uma omissão. Houve uma omissão estatal. Se os conselheiros tutelares não comunicaram, o Estado não tinha como tomar uma providência ainda, porque existem inúmeros fatos que acontecem obscuramente, de forma obscura. Só se tem ciência quando, enfim, a tragédia aconteceu, porque ninguém chegou para comunicar. Muitos casos de violência, por exemplo, contra a mulher, muitos casos de violência contra a criança, muitas vezes o vizinho sabe, a vizinhança sabe, mas não se denuncia, não se fala. Então, geralmente, quando se vai estar à tona a notícia, o destaque, a tragédia já aconteceu. Quer dizer, a gente não faz chegar a quem de direito uma denúncia, a gente não faz chegar a quem de direito a informação. Ok? Respondido, Alexandre? Ok? Antes de você ir para a próxima pergunta, professor Matheus, só me lembrei aqui de dois casos bem interessantes. Um, inclusive, aconteceu aqui no estado do Ceará, se não me engano, ali perto de Guaramiranga. Um jovem foi acusado de, eu não sei se foi abusar sexualmente da mãe, matar, algo do tipo, e aí a gente vive numa era de extrema rapidez das informações. E aí tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Muitas vezes não se apura, faz pré-julgamentos, faz cancelamentos e assim por diante. E depois, nas investigações, me parece que constatou-se que não tinha sido ele, não é? Teve um outro caso em São Paulo, em que, na escola infantil, os professores foram acusados de abusar sexualmente das crianças. E essa informação chegou aos pais, e, obviamente, os pais tiraram as crianças rapidamente da escola, a escola acabou quebrando, e depois descobriu-se que aquilo ali era tudo invenção, era tudo mentira de uma ex-funcionária que tinha sido demitida por justa causa, e aí inventou essa história. Então, assim, é preciso ter muita cautela, muito cuidado, não é? Existe um senso comum de que deve se punir imediatamente, etc. e tal, mas vocês vão aprender a importância da tutela de direitos. Isso não quer dizer que se busque impunidade, mas que a punição ela deve obedecer àquilo que o ordenamento estabelece, seguindo regras, seguindo direitos e assim por diante, não é? E aí, me lembrei de uma outra situação, que aí já é de um outro contexto, porque o professor Matheus estava colocando lá a Lumena, né? Na época do BBB 22, teve a sua imagem amplamente divulgada nas redes sociais, e mais recentemente teve o caso emblemático daquele bebê lindo, maravilhoso, que depois fez até propaganda com o Itaú, com a Fernanda Montenegro, né? E a imagem dela viralizou, e aí em vários contextos que não tinham sido autorizados, contextos políticos, ideológicos, promocionais, comerciais de outras empresas que não aquela que ela tinha assinado, os pais, no caso, né? Então, o direito à imagem, o direito à personalidade é algo que ainda é muito inerente, ainda mais na era digital das redes sociais. Próxima pergunta. Vamos aqui ao Davi Macedo. Vi recentemente que existem inteligências artificiais que estão atuando na área de juízes e sendo mais precisas que o ser humano, por não possuir uma carga cultural a seguir a lei sem esse background.
Até onde a tecnologia pode atuar no direito do lugar da nossa humanidade? Bom, Davi, pela realidade brasileira, a inteligência artificial está sendo utilizada em alguns tribunais na questão da distribuição dos processos e na própria minutagem de alguns recursos que já são mais objetivos, por exemplo, onde já tem ali um entendimento do tribunal, já tem um julgado que direciona para onde é que aquele processo tem que ir, essas inteligências, essas espécies de robôs já fazem essa distribuição. Eu ainda não tomei ciência de nenhuma inteligência artificial que esteja julgando mérito, por exemplo, em algumas situações que precisa de uma subjetividade humana para analisar. Porque por mais que a tecnologia se desenvolva, não sei, espero, mas talvez muito, muito futuramente, mas ainda não, existem casos, processos que somente um ser humano vai conseguir julgar com ponderação. Porque, por exemplo, uma máquina, um robô ainda não consegue julgar afeto, não consegue medir. Essa capacidade de mensurar coisas que não estão na questão numérica, não estão na realidade lógica, matemática, de uma produção, de uma compilação sistemática de um software ou de um hardware, ainda tem que ser feita por um ser humano. Então, o que tem sido feito é que essas inteligências artificiais, elas têm sido utilizadas para distribuição processual, para uma agilidade processual e, sim, em alguns casos, emitindo pareceres sobre matérias já julgadas, sobre questões mais objetivas, um assunto que não deveria, por exemplo, estar entrando naquela vara, naquela determinada no fórum, naquela determinada âmbito jurídico, naquela câmara de julgamento, ele já é rejeitado, ele pode ser recusado, ele é remanejado, enfim. Existem as inteligências artificiais que têm atuado no cenário brasileiro nesses aspectos. O Davi está falando aqui que o caso que vier julgado nos Estados Unidos. Eu preciso saber também qual é o tipo de caso. Por exemplo, se nós temos ali um caso que envolva questão de trânsito, por exemplo, em que é mais objetivo você analisar, o robô analisar uma imagem, uma placa, a velocidade que o carro estava, a pessoa se foi atingida por um veículo. Então, existem casos e casos. Existem casos que a inteligência artificial vai poder sim ajudar e vai tornar talvez a justiça mais célere nessas questões, mas existem casos que precisam ser analisados com maior subjetividade. E não à toa nós vamos ter ainda os institutos, os recursos processuais e de outras coisas que podem ser manejadas para reformular uma decisão, para se voltar atrás, tudo com muita cautela, porque quando envolve tecnologia, tem que ser devagar. E no Brasil é mais devagar ainda. Enquanto os outros países estão na frente, a gente ainda é muito cético com relação à tecnologia. Porque é aquela coisa, pobre quando pega mel, se lambuza, né? Não tem a sutileza ainda de... Então, a gente ainda tem que aprender a lidar muito bem com a questão da tecnologia. Ainda é algo muito... brilha aos nossos olhos, mas parece o brilho do Césio, né, que transmitiu radioatividade no incidente aqui no Brasil. Todo mundo se encantou com o brilho, mas quando pegou aquele brilho, brincou ao ponto de adoecer. Parece muito que a tecnologia, para nós brasileiros, ainda está nessa perspectiva. Nós ainda não sabemos lidar direito. Com relação aos tribunais, eu vejo como uma vantagem em alguns aspectos, mas é preciso muita cautela. Mas eu acho que ainda vai levar um tempo para que a tecnologia esteja, de fato, em nossa realidade. A prova disso é que a gente só vê usar audiência virtual e tudo mais como uma regra 2 anos para cá, quando, na verdade, em muitos outros países as coisas já se resolvem com muito mais celeridade. Então, eu acho que para o nosso cenário a gente ainda vai devagar, mas é bom a gente ficar atento ao contexto internacional de como isso vem atuando. Mas uma inteligência artificial dentro de um tribunal, vendo que tipo de julgamento for, a depender do tipo de julgamento, pode não ferir o direito da personalidade, mas garantir. Mas nós temos que entender que nós estamos falando de direitos à personalidade dentro do contexto brasileiro, né? Ambiente norte-americano, é outro sistema jurídico, então lá podem ter outras regras, outras questões que não cabem a gente no momento à discussão. Só contribuindo com o debate, essa pergunta que o Davi fez é muito interessante, né? Porque tem muito a ver com essa questão da tecnologia e o mercado de trabalho, né? Eu confesso a vocês que estive há pouco tempo agora em Fortaleza e fiquei até um
tanto quanto espantado com algumas situações que eu vi em termos de substituição do ser humano pela máquina, não é? Antigamente, quando você tinha ônibus, você tinha um trocador. Hoje em dia, você nem tem mais em alguns ônibus a figura do trocador, já é uma função a menos, né? Você antes ia pagar o estacionamento, você pagava uma pessoa, hoje é uma máquina. Eu sei que eu fui comprar alguma coisa lá no Boticário, acho que no Iguatemi, e aí você geralmente é atendido pela atendente, etc e tal, compra o produto e depois você vai aonde? Você vai no caixa, tem uma outra pessoa e lá faz essa função. Pois bem, já não era mais um caixa, era um robô. Assim como no McDonald's. No McDonald's não tinha mais a figura do atendente, é tudo lá, um painel touch que você vai lá e coloca, ou seja, menos uma função no mercado de trabalho substituído pela tecnologia. E aí vem a pergunta, será que... Oi? Globalismo, isso aí faz parte. Até que ponto isso vai nos atingir enquanto juristas? Né? Até que ponto nós vamos poder ter um momento em que o robô, por ser neutro, por não ter questões, como o Davi disse, culturais, por não ter experiências de vida, por ser mais objetivo, ele vai julgar e substituir o ser humano, né? De fato, nos Estados Unidos, como o professor Matheus até disse, isso até pode acontecer para situações pontuais, não é? Mas me parece que a máquina, nesse ponto de vista, jamais vai substituir o ser humano no quesito empatia, no quesito saber o que é ser humano, não é? Não tem algoritmo nenhum que me pareça que possa lhe dar esta alma, que possa lhe dar esta humanidade. Por exemplo, do ponto de vista, talvez, matemático, gastar 10 mil seja melhor do que gastar R$1 milhão. Mas se eu lhe disser que esse R$1 milhão é para salvar a vida de uma criança e que, se o Estado não fornecer essa cirurgia ou esse medicamento, ela vai morrer. Por outro lado, esse R$1 milhão poderia salvar outras vidas, talvez 10, talvez 5, talvez 2, talvez 1.000. E aí, como é que fica? Até que ponto a máquina vai ter a legitimidade de ter a possibilidade, do ponto de vista jurídico, de decidir? Isso é, sob o ponto de vista ético, moral e jurídico, algo aceitável? Me parece que hoje ainda não. E creio que a máquina ela pode vir e deve vir para ajudar. Mas me parece que mais em questões, como o professor Matheus disse, questões burocráticas, questões administrativas, não é? De facilitar o fluxo processual, garantir segurança, mas não no mérito, mas não na essência, não na substância, que é julgar. Principalmente situações que são mais humanas e menos objetivas. E trago aqui, professor, já abrindo também horizontes para outras discussões futuras, será que nós estamos para termos aí a gênese no direito brasileiro da pessoa animal? Porque cada vez mais fala-se sobre direitos, a questão dos animais, o direito a nome, direito à questão de guarda, direito à saúde animal, direito a série de outras coisas que talvez vão sair da seara ambiental e vão permear outras áreas do direito brasileiro. É uma das discussões. E aí, o bicho é uma pessoa ou o animalzinho fala, ele pensa, enfim, são discussões que estão se evoluindo também no nosso direito e que vão tocar também os nossos direitos da personalidade enquanto seres humanos, até mesmo porque já vivenciamos aí muitas realidades de avanço e progresso em algumas outras áreas do direito brasileiro. Temos mais alguma indagação, algum questionamento, comentário? Estamos à disposição. Muita coisa vai ser aprofundada no mini curso de Direito Civil, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, foram algumas pinceladas, algumas introduções daquilo que a gente vai ver na semana que vem. Que maravilha. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, pessoal, vamos fazer aquela nossa tradicional foto, todo mundo com a câmera ligada, não é? O professor Marcos vai já botar a frequência, que ele está lembrando. É verdade, estou lembrando. Professor, eu queria reclamar, eu queria fazer uma reclamação. Eu queria que o senhor colocasse a frequência de ontem, não, a frequência de ontem no grupo do WhatsApp, porque quem não tiver Instagram não tem como. Não tem como. Eu não tenho mais. Mas não tem Instagram, não. Mas não é Instagram, não. Era um formulário. Sim, mas não entrou aqui no grupo. E quando o meu celular, como outros aí, também não conseguiram pegar ontem. Entendeu? Não conseguiram abrir.
Não, Vamos fazer o seguinte, ó, quem não conseguiu a frequência de ontem, tá bom? Entra em contato comigo, porque a gente vai, o Teams, ele emite o relatório, tá bom? O relatório de quem entrou e quem saiu. Então, a gente tem como fazer o controle e quando for emitir o certificado, a gente faz a certificação de quem estava. Ótimo. Tá bom? Bem, beleza. Me avisa, eu envio o link do formulário e a gente faz a comprovação no relatório do Teams. E o pior aqui, Matheus, para mim, deu uma bugada. Se você tiver aí o link do Forms para colocar, vou pegar. Eu agradeço. E aí, pessoal, o professor Matheus vai colocar o link no nosso bate-papo para vocês preencherem, mas não saiam ainda não, tá? Amanhã nós vamos ter o nosso fechamento, vai ser a nossa última palestra, o professor André vai vir falar especificamente sobre a cultura do cancelamento, o professor Matheus deu aqui, levantou a bola, amanhã ele vai cortar, não é? E lembrando... Levantei alguns pontos, inclusive foi o meu assunto de TCC da monografia do direito, foi a questão do cancelamento. Então, amanhã estarei aqui junto com vocês, vidrado nessa palestra. Com certeza, tema mais atual impossível, né? O professor André também é super qualificado, e amanhã tem uma novidade, tá? Como amanhã vai ser o nosso fechamento, vai ser a nossa conclusão, nós vamos fazer o sorteio de um livro. Agora tem um detalhe, a gente só vai fazer o sorteio desse livro para quem chegar na hora, tiver a câmera ligada do início ao fim e ficar até o final. Então, cumpriu esses 3 requisitos, vai participar do sorteio. Câmera ligada do início ao fim, tá desde o comecinho e ficar até o final, beleza? Amanhã vamos ter esse sorteio, mas agora vamos para a nossa tradicional selfie. Primeiro, eu vou fazer um print e depois a foto no celular, caso não dê certo. Então, todo mundo sorrindo, todo mundo já está perfumado. Bora, Adna, se arruma aí. Estava esperando só a Adna. Pronto. Já foi aqui, agora no celular. Tá? Fechou, top. Tá o print. Calma, o print já foi. Só tirar aqui. Ô, sorrisão, bora. É isso aí. Só avisando que os colegas de vocês já estão assinando aqui a frequência, tá bom? Não deixem de preencher a frequência. Ok? Eu vou até tirar aqui para ficar maior a foto de vocês. Eu vou tirar o bate-papo aqui da minha tela, para ficar só o rostinho de vocês e a foto sair mais top. Olha só, chegamos aqui a um pico de 36, não é? Beleza, pessoal. Então, lembrando, amanhã, às 19 horas, vai ser a nossa palestra de encerramento e detalhe, tá? Próxima semana a gente continua com o mini curso. O professor Matheus trouxe aqui muitos pontos relevantes que ele vai aprofundar na próxima semana, tá? Gostei dessa levantada de bola, professor Matheus. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Já. 6. Oi. Agora, me despeço de vocês. Agradecer mais uma vez, professor Matheus, pela brilhante exposição, aos nossos alunos que estão aqui às 21 horas em ponto, maravilha, 2 horas, é mais do que suficiente dessa conversa super agradável. Amanhã a gente continua no nosso último dia de palestra da Semana Aberta de Palestras 2022.1 da Unopar de Quixeramobim, nosso curso de Direito iniciando aí, aquecendo os motores. Próxima semana vamos ter aí um mini curso onde o professor Matheus vai aprofundar essas discussões que ele trouxe aqui, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. E, Matheus, parabéns, viu? Fico muito feliz, né, de você ser o novo professor da Unopar, né? Tenho acompanhado a sua trajetória desde o primeiro dia na faculdade e fico muito feliz. Isso porque a gente é família. Obrigado.